Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Bottle Rider. Sou a Dani. Espero que estejam tendo um dia legal. Sabem o que eu estava pensando? Sabe o que me incomoda no mundo do whisky? O tempo todo eu ouço pessoas dizendo coisas sobre o whisky que simplesmente não são verdade. Até mesmo de pessoas que bebem whisky o tempo todo. Então, eu pensei em me servir um gole hoje e passar por 5 mitos sobre o whisky que precisam ser desmentidos. Alguns desses mitos são inofensivos, mas alguns podem te impedir de experimentar ótimos whiskies. Então vamos direto ao ponto. O primeiro é algo que eu ouço muito, que é que o whisky mais velho é sempre melhor. Agora, há alguns pontos nisso. Eu já provei alguns whiskies de 22, 24 anos que só tem gosto de carvalho. Eles ficaram tanto tempo no barril que, na verdade, você perde aquela profundidade de sabor e começa a ter só o gosto da madeira na qual esse whisky envelheceu. Sim, envelhecer o whisky pode obviamente intensificar os sabores e adicionar notas maravilhosas ao líquido, mas definitivamente existe um ponto em que o whisky pode ficar envelhecido demais, e isso também não é bom. Definitivamente, em algumas linhas de whisky prefiro o de 15 anos ao de 18 ou 21, pois chega um momento em que fica exagerado. Vale lembrar que a indicação de idade na garrafa refere-se ao whisky mais jovem presente nela. Então, você pode ter um whisky com indicação de 12 anos que contém whisky de 21 anos, por exemplo. E a indicação de idade vai dizer apenas 12, porque o whisky mais jovem ali tem 12 anos. O problema aparece quando uma destilaria quer lançar um whisky, por exemplo, com indicação de 21 anos. Se ele estiver, digamos, um pouco desequilibrado e ele estiver em um líquido que equilibraria perfeitamente, mas o líquido no barril tiver, digamos, 18 anos, eles não podem adicionar a esse whisky de 21 anos e ainda chamá-lo de whisky de 21 anos. A garrafa teria que indicar 18 anos. Portanto, eles ficam limitados quanto ao que podem misturar, e isso significa que, às vezes, os whiskies não são otimizados apenas por causa da declaração de idade. O que quero dizer é que, às vezes, a declaração de idade pode indicar o quanto um whisky está maturado, mas muitas vezes isso não acontece. Declarações de idade são estratégia de marketing, e você só pode esperar que o rótulo reflita o conteúdo da garrafa, mas muitos outros fatores influenciam a qualidade do whisky. A segunda coisa me surpreende, que é o fato de as pessoas acharem que o whisky escocês é sempre defumado. E eu ouço muitos apreciadores de bourbon ou de whisky americano dizendo isso. Claro que temos excelentes whiskies escoceses defumados, especialmente de Islay, famosa pelos drums defumados e turfados. No entanto, nem todo whisky de Islay é defumado, e há whiskies defumados em outras regiões da Escócia também. No entanto, há muito whisky escocês que não tem nenhum traço de defumado. Speyside é famosa por whiskies adocicados, alguns com notas de xerez. Há muitos estilos de whisky escocês. A Escócia é um dos lugares mais diversos de origem do whisky. Existem muitos estilos diferentes de whisky escocês. Com certeza, não se limita apenas aos defumados. O terceiro ponto, e isso confunde muita gente, é que single malt significa barril único. Isso certamente não é verdade. Existem nuances, mas single malt só significa que o whisky vem de uma única destilaria e é feito com 100% de cevada maltada. Isso não quer dizer que o whisky seja de um só barril. Ele pode ser feito a partir de 100, 1000 barris, desde que todos sejam da mesma destilaria. Na verdade, a maioria dos single malts é misturada, o que significa que o líquido é retirado de vários barris, todos da mesma destilaria, e depois eles são combinados para criar um whisky harmonioso, que então é engarrafado como single malt. Se o single malt ou whisky que você compra diz single barrel ou single cask, isso significa que vem de apenas um barril, mas o single malt pode vir de milhares de barris. Devem ser todos de um só local e feitos apenas de cevada maltada. Mito número 4. Verdadeiros apreciadores de whisky não adicionam água. Isso é totalmente falso.
Eu acho que as pessoas pensam que o uísque chega até você na garrafa exatamente como o mestre blender queria que fosse bebido. E isso pode até ser verdade às vezes, não me entenda mal. Mas o uísque naturalmente contém um óleo aromático chamado guaiacol. E quando você adiciona água, o equilíbrio é alterado e esse guaiacol sobe para a superfície, permitindo que você sinta sabores completamente novos. Não são apenas versões suavizadas dos sabores originais. Você percebe sabores novos do guaiacol. Ao adicionar água ao uísque, não está apenas disfarçando o álcool. Você está sentindo sabores completamente novos e diferentes, e isso é algo que realmente deveria acontecer. Muitos apreciadores experientes gostam de uísque puro, enquanto outros preferem adicionar uma gota de água, o que é totalmente normal. Não há problema em adicionar água. É assim que o uísque deve ser. Acho que o que estou tentando dizer é que adicionar uma gota de água não faz de você menos experiente como apreciadora profissional de uísque. Beba do jeito que você preferir. Eu te garanto que existem pessoas que bebem uísque todos os dias, ou são mestres em uísque que adicionam gotas de água aos seus copos, e não há vergonha nenhuma nisso. A última de hoje, o whisky blended é de baixa qualidade. Isso não poderia estar mais longe da verdade. As pessoas são muito snobs em relação a isso, e eu acho que é porque existem alguns blends no mercado que você sabe talvez sejam de baixa qualidade. No entanto, isso não se aplica a todos os blends. Quando a mistura é bem feita, ela pode adicionar uma complexidade incrível ao whisky. Pensa nisso. A mestre de blends seleciona o líquido de alguns barris e precisa misturá-los com precisão perfeita para criar algo com a quantidade ideal de profundidade, sabor e complexidade. E isso é uma habilidade incrivelmente difícil. Se você olhar para marcas como Hibiki, essas misturas são elaboradas com o equilíbrio perfeito e podem ser absolutamente incríveis. Um dos meus whiskies favoritos é o Compass Box Orchard House, que é um malte misturado. Ele contém whisky de malte de algumas destilarias que são misturados e equilibrados até a perfeição absoluta. Eu adoro esse whisky. Muitos desanimam pelo nome malte misturado, mas estão enganados. E não me entenda mal, às vezes existem blends ruins. Existem blends ruins, mas nem sempre. Não desanime só porque algo é chamado de blend. Isso não quer dizer que seja ruim. Esses são 5 mitos que espero ter desmistificado hoje. Me conte se existem outras coisas que as pessoas dizem sobre o whisky que te incomodam porque simplesmente não estão certas. Talvez eu faça uma parte 2. Me avise. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Siga para mais.